Oi. Nós vamos iniciar nossa conversa sobre família. E hoje a nossa convidada é a Helenira Oliveira. E, com certeza, pelo que eu conheço, pelo que eu já sei do potencial, do que ela é capaz de estar nos falando, então, com certeza, nós teremos muita coisa nova e boa para aprender nessa oportunidade. Hoje ela vai estar, como ela está convidada para nos falar sobre sexualidade na vida conjugal. E ela vai nos falar hoje sobre a sexualidade masculina. Então, seria muito bom estarmos atentos e aprendermos, porque tem muita coisa interessante aí a se refletir, não é? A partir do que ela vai estar nos falando. E Melenira, boa noite. Boa noite. Ninguém Seja é muito bem. expert aqui, né? Na verdade, ninguém é expert, todo mundo curioso. E a gente sabe muita coisa, entre aspas, né? Mas, na verdade, a gente vai bater um papo e vamos conversar Isso. e vamos descobrir um bocado de coisas junto aí. Ok. Você pode ter um primeiro momento nos apresentando o seu tema e depois a gente pode partir para as questões, para as perguntas que a gente naturalmente vai ter. Ok. Na verdade, a gente sabe, hoje nós vamos falar especificamente sobre sexualidade masculina. Então, a gente sabe que o homem, ele se cuida para não pegar uma gripe, para não pegar Covid. A gente vê alguns homens aí com máscara na rua. Alguns, assim, cuidam da pele, cuidam do cabelo. Mas eles se esquecem de uma parte muito importante, que são cuidados genitais, certo? E o que acontece é que eles precisam estar atentos a esses detalhes do corpo que podem acabar afetando a sexualidade dele, certo? Então, por quê? Porque as respostas sexuais, elas dependem do equilíbrio entre a mente e o corpo. E tudo bem, os cuidados com a pele, com os dentes, com os cabelos, são muito importantes no jogo do amor. Mas as partes do corpo que ficam escondidas também são, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados, por exemplo. E vamos fazer um jogo bem aberto, certo? Porque nós sabemos que existem muitas coisas a respeito, mas ninguém fala assim tão abertamente, certo? As pessoas têm medo de falar a palavra pênis, por exemplo, mas existe o pênis, certo? Então, quais são alguns cuidados que os homens devem ter com o pênis? Eles precisam lavar com água e sabão 2 vezes ao dia, por exemplo. Será que os homens sabem disso? No mínimo, né? Por exemplo, a gente sabe que algumas mulheres reclamam que, nossa, que Mata Atlântica aquela. O homem precisa parar os pelos. E é uma questão de higiene, porque isso pode acabar ferindo a glande. Então, ele precisa fazer aquela higiene. Depois que o homem usa o vaso sanitário, por conta do machismo, só dá uma balançada ali e pronto, né? Mas ele precisa secar o pênis com papel higiênico, porque isso vai evitar inflamações. E eu gostaria de perguntar quantos homens que lavam as mãos antes de pegar no seu pênis? Eu acho que, sei lá, né? Fica aí a pergunta minha para quem estiver assistindo. E outra coisa, outro cuidado importante também é que o homem precisa lavar o pênis após o ato sexual, porque a secreção vaginal ela pode provocar irritação e inflamação. Aqui. Outro cuidado que muitos homens precisam ter, e principalmente os maridos, né, que imaginam ali que são homens de uma só mulher,
E por conta disso, eles nunca querem usar camisinha, mas precisa usar camisinha, certo? Por mais que não queira, por mais que não goste, é um cuidado essencial, é o homem usar camisinha, certo? Uma outra parte que a gente quer colocar também é sobre o escroto. Eu não sei o que está acontecendo hoje, às vezes, assim, é um gosto também. Quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Mas muitos homens usam calças muito coladas, cuecas muito justas. E eles devem evitar isso, porque isso pode causar traumas na pele do escroto, nos testículos, certo? Outros também vê alguma verruga e quer apertar, quer tirar dali. E isso pode infeccionar. Então, tem que ir no profissional fazer isso. Fazer a higiene do local bem aprimorada, enxugar bem depois que tomar banho para evitar assaduras. Dar preferência às cuecas de algodão. As cuecas que não são de algodão, elas provocam umas coceiras, certo? Que por vezes pode ser boa, mas depois vai dar algum problema ali na vida daquele homem. E outra parte que a gente vai falar hoje também é sobre os testículos. Muitas pessoas nem sabem para que serve. Eles produzem os espermatozoides e é o hormônio mais importante na esfera sexual masculina. E a prevenção é a manutenção de uma resposta boa sexualmente. Então, os traumas locais, como calças apertadas, cuecas apertadas, aquelas contusões, muitas vezes a gente vê no futebol, o homem toma uma bolada ali e acaba gerando um trauma muito grande, podendo afetar até mesmo a fertilidade e a produção do testosterona, certo? E o autoexame, ele vai detectar qualquer anormalidade local. Então, não custa nada o homem, às vezes, examinar-se para se conhecer, para conhecer os detalhes do seu corpo, certo? E, por fim, a gente hoje vai passar algumas dicas, bem pouquinhas, mas que são essenciais. A cada 15 dias, fazer um exame geral nos genitais. Não custa, gente, é só pegar um espelho, examina o períneo, o pênis, o escroto, e se notar alguma verruga, alguma bolha, ferimento, mancha, alguma secreção branca, amarelada ou esverdeada, procure um urologista, porque assim vai ter um tratamento precoce e a cura vai ser muito mais fácil. Então, às vezes, a gente pensa sempre que as coisas podem acontecer com o outro e que nunca vai acontecer com a gente. E é muito importante a gente se prevenir, porque cada vez que a gente se previne, a gente previne também as pessoas que a gente ama. Os nossos filhos, os nossos cônjuges e por aí afora. Pronto. Muito bem. E é muita coisa, tudo isso que você já falou aí, viu? Agora, uma pergunta que eu tenho aqui. Aliás, o Davi Jaderson fez uma pergunta aqui. A pergunta dele é a seguinte: quando é que, na sua opinião, o homem deve iniciar a sua vida sexual? Deve, quer dizer, não é deve, mas com que idade o homem já está em condição, digamos assim, de iniciar sua vida sexual? Então, normalmente a gente sabe que eles iniciam na adolescência, né? Aliás, desde pequenininho já, com 5, 6 anos ali, ele já sabe mais ou menos se tocar e saber, certo? Mas para iniciar uma vida sexual, o homem que fosse muito inteligente iniciaria só depois dos 25 anos. Por quê? Os 25 anos, ele já tem maturidade para saber o que ele quer, porque é interessante que um homem, uma mulher fica grávida uma vez a cada ano, de 9 em 9 meses. E o homem pode engravidar milhares de mulheres nesses 9 meses. Então, assim, ele teria que iniciar essa vida dele com responsabilidade,
certo? É evidente que a gente sabe que do jeito que o mundo está hoje, com tanta tecnologia, tantos vídeos aí na internet, tantas mulheres e homens disponíveis, eles vão iniciar ali com 12 anos, 13 anos, certo? Mas o correto mesmo seria depois dos 18 anos e preferencialmente quando tivesse maturidade depois dos 25. Mas cada um é um, né? Então é responsável pelas suas escolhas. A pergunta que eu tenho aqui tem assim, por que, na sua opinião, por que as mulheres são mais cuidadosas com essa questão de higiene e de cuidados mais do que homens? Por que os homens são tão, na sua opinião, né? Por que os homens são tão desleixados, digamos assim? As mulheres, eu sou até um pouco suspeita de falar, né? Porque eu bato muito na tecla que as mulheres, elas são muito perfeitas, sabe? Em tudo. Eu E concordo. por que que elas são mais cuidadosas? Porque elas têm mais responsabilidade com o outro. Elas têm mais responsabilidade com os filhos, elas têm mais responsabilidade com o cônjuge, elas têm responsabilidades com a vida secular delas. Então, por conta disso, elas sabem que se elas faltarem para alguém, se faltar para o filho, se faltar para o marido, se faltar no emprego, vai doer bastante. Então, por isso que ela se cuida. E porque numa boa parte dos casos, ela não quer ficar dependendo de ninguém também. Então, tipo, pode perguntar a qualquer mulher qual quer ficar na cama doente, sendo cuidada por alguém. Nenhuma quer. Elas preferem cuidar do que ser cuidadas, nesse sentido de precisar ficar numa cama. Então, por isso que elas procuram mais ajuda, por isso que todo ano elas fazem preventivo ou vão na consulta ginecológica, procuram olhar os olhos como estão, procuram olhar a pele e por aí vai. E o homem vai mais empurrado, ou então quando ele está sentindo alguma coisa. Acha que tem alguma coisa a ver com o machismo desorganizado, ou seja, no sentido de que se ele se, se ele se cuida, parece mais com mulher do que um homem, que homem não, homem que é homem não, não se preocupa com essas Não estou coisas. ouvindo direito, não sei o que houve aqui, eu não estou ouvindo direito. Engraçado que eu estou ouvindo melhor você do que no começo. Mas está ouvindo agora? Está bem baixinho, mas fala É? devagar que eu vou ouvir. Ok. Você acha que o fato de o homem ser assim desleixado tem a ver com essa ideia machista de que homem que é homem é mais grosseiro, é mais se cuidar muito é coisa de mulher, essas coisas? 90%. Esse lance do machismo ele já deveria ter sido abolido completamente. Porque hoje, praticamente nenhuma mulher mais quer aceitar que o machismo esteja perdurando na vida de quem estiver ali do lado dela. Porque o machismo não faz bem. E o senhor tem razão nessa pergunta. O machismo, ele, tipo assim, embrutece o homem. Porque ele pensa que se ele se cuidar, se ele for no médico, se for fazer como a mulher faz, que realmente, isso é coisa de mulherzinha e tal. Então, realmente, o machismo, ele perdura principalmente nas pessoas de 50 anos para cima, perdura de uma forma mais acelerada, certo? E eles deveriam, com muito carinho, rever esse lado deles. Alguns eu acredito que já até melhoraram bastante. E teriam que rever para que pudessem se comportar de uma forma que protegesse mais as pessoas que eles amam de doenças que podem ser evitadas. A outra pergunta que eu tenho aqui tem a ver com a camisinha que você mencionou. Por que você acha que
o homem, o ideal é que ele use camisinha para estar com sua esposa. Não estou conseguindo ouvir. Por que que você acha, por que que você disse que o homem precisa, o ideal é que ele use camisinha para estar com a esposa? É porque é o seguinte, é, a gana de, como que eu vou dizer, de vídeos, de mulheres se oferecendo, de homens que não respeitam seus lares, é muito grande. A gente sabe que até mesmo dentro das igrejas tem muitos, mas muitos casos de adultério, por exemplo. Então, A gente sabe, não, que eu não sei nada disso. muitos depoimentos que eu já vi de Ok, adultério que acontece nas igrejas. ok. Então, muitas vezes, as esposas, elas só vão descobrir quando já estão infectadas ou quando tem uma DST, que é doença sexualmente transmissível, ou ela adquire uma herpes ou uma sífilis, certo? E assim como protege o homem, porque a gente sabe que a secreção da mulher também pode, de alguma forma, desencadear numa DST, então, se o homem usa camisinha, ele vai proteger a mulher, a esposa dele, e vai proteger a si também, certo? Agora, a gente sabe, tem conhecimento, se eu disse a gente sabe, mas são os depoimentos, a gente lê muito, somos curiosas, certo? E que muitos homens têm vida dupla, tripla, às vezes tem a esposa numa cidade e outra mulher em outra, até mais de uma em outras cidades, certo? E às vezes nenhuma das duas sabem. Então, era uma forma dele se proteger e uma forma de proteger a pessoa que é mãe dos filhos dele, por exemplo. Certo? Então, sim, a camisinha é muito importante. É ruim para usar, é ruim para um momento, pode ser, mas pode salvar a sua vida, pode salvar a vida do homem, pode salvar a vida da mulher. Então, realmente, é muito importante, sim. Voltando para aquela pergunta inicial, quando você falou do homem com 25 anos em diante já estaria, né, maduro o suficiente para iniciar uma vida sexual, não foi isso? Está ouvindo? Não estou conseguindo Você está ouvir. ouvindo? Fala Ah. devagar. Você falou inicialmente que aos 25 seria o ideal para um homem iniciar, não é isso? Sim, Na antiguidade, em épocas passadas, as meninas, não é, com 12, 13 anos já estavam se casando e até tendo filhos e etc. Claro, com homens também mais velhos, talvez esteja dentro dessa. Mas aí as mulheres, quando é que você acha que elas estariam em condição de já ter uma vida sexual ativa, digamos assim? antigamente, pastor, as mulheres não tinham escolha. A escolha, elas eram educadas para cozinhar, lavar, passar, cuidar dos filhos e do marido. Ter 5, 6, 7, 10, 15, 20 filhos. Então, elas eram educadas para isso. Hoje, não. Hoje, a mulher descobriu novos mundos. Ela descobriu que ela pode estudar. Ela Sim, descobriu que ela mas, pode... Que ela sim, mas pode... em questão de maturidade, né? Realmente você tem razão. Eu acho que cedo demais não tem sentido, entende? É que antigamente, digamos, a idade média de uma pessoa era 40 anos. Morria-se muito cedo, antigamente.
e também se casavam, né, também muito cedo, até porque morriam cedo. Hoje não tem mais sentido esse tipo de prática, né? Porque tem muito mais vida para se viver. Mas em questão de maturidade, né? Então aquelas meninas provavelmente não tinham a maturidade suficiente para, né, estarem se casando ou terem filhos, etc. Eu acredito que naquele tempo, maturidade não. Muitas delas saíam das suas casas para se ver livre do jugo do pai, que era muito severo e tal. Então, maturidade para casar com 12, 13, 14, 15 anos, fora de cogitação na minha visão, certo? A maturidade delas hoje, eu acredito que elas sempre estão um passo à frente dos homens. Então, se eu falei 25 para os homens, para as mulheres seria 20 anos. Para iniciar a vida sexual, para casar não. Para casar só depois dos 30. Certo? É muito tarde. 30. É porque hoje ela quer realizar. Hoje ela não quer só casar. O casamento não é mais o primeiro objetivo Mas dela. casamento não atrapalha quem quer se realizar. Pelo contrário, pode até motivar, né? Pode até criar caminhos para que se realize, né? Mas depois de muitos anos, eu cheguei à conclusão que o correto seria, eu vou falar até uma coisa bem, bem legal aqui, o correto seria tanto a mulher quanto o homem experimentar primeiro uma vida de solteiro até quando quisesse, 25, 30 anos, para se casar bem consciente. Porque o casamento é algo muito sério. Você envolve muitas pessoas no casamento. Muitas vezes as pessoas pensam que é só marido e mulher, mas não é. É marido, mulher, é a família do marido, é a família da mulher, são os filhos que vêm depois. Então, você envolve muita gente. E depois, para você desfazer, é como você pegar um novelo e você querer enrolar a linha ali do mesmo jeito que você comprou no armarinho. Você não vai conseguir fazer nunca, certo? Então, para você desfazer esse novelo é muito difícil. Então, maturidade para casar mesmo, com essa geração que a gente tem aí, depois dos 30, com certeza. E não é tarde não, viu? Hoje a estimativa de vida é bem longa. É interessante seu ponto de vista, porque eu penso o contrário, aí entendeu? Eu acho interessante os posicionamentos a esse respeito. Eu acredito que solteiro não tem vida, então é por isso que eu estou assim, admirado. Na realidade, o homem realmente é mais dependente da mulher. Uhum, Ele constrói mais ao lado de uma mulher, certo? uhum. Ele se casa, ele se preocupa em ter uma casa, ele se preocupa em cuidar da família. E a mulher não. A mulher ela já faz isso automaticamente. Então, para o homem, realmente é bom casar cedo. Ele vai construir a vida dele Isso de eu alguma penso. forma. É, eu acho que Antes. nós, eu acho que nós homens somos sempre muito imaturos e, e com essa imaturidade a gente termina atrapalhando toda a questão, né, da família. Então, quando você casa com alguém e a mulher com a sua maturidade termina equilibrando mais as tolices, né, as infantilidades que nós homens provocamos, né? Se eu E pudesse, eu orientava todo homem a casar de 15 anos em diante, a começar a pensar em casar, para virar gente. Deus me livre. Casar com 15 anos, ele vai achar que a esposa é a mãe dele, pastor. Me poupe. Mas se, Quando eu digo mas você assim que pensa que na maioria das vezes, mesmo casando com 100 anos, né, não é de uma maneira ou outra não termina sendo isso, porque
queira ou não queira, vocês é que são esse lado mais maduro, mais consciente, mais comprometido, responsável. Então, é o que muitas vezes acorda a gente. Eu falei uma vez para uma jovenzinha, aí eu citei alguma coisa assim, e fulano seria maravilhoso para você. Ela disse, não, ele é muito velho para mim. Eu disse, se você casar com um de 100 anos, você ainda vai ser mais madura do que ele. Porque eu acho que tem muito a ver com esse espírito maternal, essa coisa de, mesmo não tendo filho, a mulher tem esse lado assim mais, não sei, acho que isso gera uma condição de maior maturidade. Você pega uma menina de 10 anos e um menino de 10 anos e coloca juntos, a menina, ela toma conta, né? E o menino ainda fica naquele espírito mais acriançado e etc. Pois é, pastor. A mulher é muito top, entendeu? Literalmente ela é top. Não assim que ela nasceu pronta, ela batalha muito para ela ficar pronta, Uhum. certo? Tem até um ditado, né, que as pessoas costumam usar às vezes. Ah, essa aí nasceu pronta, não nasce não. Ela batalha muito, ela é muito guerreira, certo? Mas tudo que ela costuma botar a mão, colocar a mão, ela faz com muita perfeição. E a gente já, tipo assim, as mulheres, elas cansaram de ser as mamães dos maridos. Hoje elas querem ser as esposas. E se os maridos não estiverem dispostos, eles vão ter que seguir o caminho deles. Mas eu acho que isso não é eles que escolhem, não, entendeu? Eu acho que a própria necessidade, né, termina produzindo isso, porque a gente não quer ser filho, né, da esposa, mas o dia a dia, as tolices, as infantilidades, quando a gente pensa que não, vocês estão colocando o dedo na cara da gente assim, dizendo, faça isso, seja assim. Acho que não tem jeito para correr disso, não, sabe? Quando a gente coloca é porque já mereceu, né? Não, eu não duvido. Eu não Não é suportaria isso. ter casado. Eu não suportaria casar comigo, entendeu? Muito interessante essa palavra. E é É, importante também no dia a dia claro. os casais estarem atentos a isso, certo? Será que se Uhum. eu fosse casado comigo, eu gostaria? Será que eu Eu estou aqui tenho. muito ranzinza? Eu estou muito Uhum, chata? Eu estou pegando muito no pé? Eu estou muito ciumenta? Eu não dou liberdade? Será que se fosse eu, como será que eu me portaria, me comportaria? Certo? uhum. É importante sempre fazer essa análise, certo? Porque Eu, o casamento ele não pode ser só uma via de mão que vai. É uma via de mão dupla. Você dá e você tem que receber também, porque senão não vale a pena. agora, espera, veja só, quando a gente está com uma criança, né? Eu gosto muito de fazer essa comparação, porque às vezes, como vocês são realmente mais do que nós, vocês ficam com a ideia de que a gente deveria, mas como é que chega lá se a gente não, se a gente é cá, né? Então, eu gosto muito de comparar o seguinte: se você chega num local e encontra crianças, né, depredando, quebrando coisas dentro de uma sala, você reclama. Mas se você percebe que uma delas tem alguma dificuldade, entendeu? Alguma dificuldade de compreensão, alguma dificuldade mental mesmo, o que é que você faz? Você grita, você reclama, ou você abraça, beija e diz, olha, não faça isso de novo com outro jeito. Então, eu acho que, como vocês estão numa posição assim, e acha que estamos aqui embaixo porque a gente escolhe, né? Não olha para a gente como aquela criança que realmente é limitado, nós somos limitados. Então, precisava de um pouco mais de paciência, um pouco mais de paciência com a gente, entendeu? É Mas muito porque as bem. mulheres descobriram, elas descobriram o mundo, né?
É um mundo totalmente diferente e que cabe É, elas e cabe muito bem. E isso é verdade. uma boa parte E, dos e, homens, eles e têm com medo. isso, nós homens ganhamos, estamos ganhando também com essa descoberta de vocês, entendeu? Nós não estamos perdendo, né? Estamos até deixando certas criancices para sermos um pouco mais maduros a partir dessas descobertas de vocês. Que bom. Né? Ok, então foi muito bom essa Travou seu primeira vídeo. conversa, hein? Travou aí? E agora? Agora tá bom. Tá baixinho ainda, mas tá dando para ver. É, o que eu queria dizer é o seguinte: foi muito bom essa primeira conversa e semana que vem a gente tem mais. Então, na sexta-feira, Ok. a gente volta a conversar. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a sexualidade feminina. Para ver se os Ótimo. homens entendem um pouquinho, né? Tem uns que têm uma preguiça. Ok? Ok, mas foi muito bom, viu? E que Deus continue abençoando você e abençoando sua casa e todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo e todos que ainda vão assistir, não é? Porque vai ficar gravado. Todas as pessoas também que o Senhor continue abençoando e usando aí para serem Ok. anjos dentro de suas casas, de suas famílias e etc. Tá bom? Muito obrigado, madame. Certinho. Foi muito bom falar Bye, com bye. você. Até mais. Igualmente.